E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos continuar os nossos estudos sobre a reforma ortográfica. Iremos abordar em particular a questão do acento diferencial. Antes da reforma ortográfica, as palavras que eram homônimas, homógrafas, tônicas, tá? Recebiam o acento diferencial. Não entendi, como assim? Palavras homônimas, homógrafas, tônicas. São palavras que são escritas, tá? Da mesma forma, tá? Elas são escritas da mesma forma, só que elas têm significados diferentes. Por exemplo, a única diferença está no acento. Enquanto uma recebe acento, a outra não recebe acento. Fora a questão da acentuação, elas são escritas da mesma forma, só que evidentemente apresentam significados diferentes. Então, antes da reforma ortográfica, havia a distinção dessas palavras. Por exemplo, se eu falar assim, para com acento e para sem acento, são palavras homônimas, homógrafas, tônicas. Para, né? Igual eu falo assim pra você, este presente é para você. Esse para é uma preposição, não é? Agora, quando eu falo assim pra você, ele logo para de cantar. Então, estes dois paras, tanto para, né, de este presente é para você, quanto o para de ele logo para de cantar, tá? Apresentam, né, a mesma tônica, né, a mesma pronúncia, né, a mesma escrita. A única diferença está na questão do acento. Enquanto o primeiro para, que significa que é uma preposição, este presente é para você, o outro para é um verbo. Então, por isso que tem um acento. Mas perceba que a pronúncia é a mesma, a escrita é a mesma e a única diferença é o acento agudo. Enquanto um tem acento, o outro não tem acento. Quem não vai ter acento? A preposição. Né? Este presente é para você, não tem acento. Agora, quando eu falo, ele logo para de cantar, aí esse para tem que ter necessariamente o acento agudo, tá? Então, vamos falar antes da reforma, tá? Antes da reforma, nós podemos falar, né, que as palavras homônimas, homógrafas, tônicas, né? As palavras homônimas, homógrafas, tônicas, recebiam acento, tá? Aí vamos colocar alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu posso falar do caso do para, né? Este, eu falo assim pra vocês, ó. Este presente é para você, certo? Este presente é para você. Bom, este para aqui é o que? É uma preposição. Não recebe acento, porque é uma preposição, certo? É uma preposição. Agora, quando eu falar assim pra vocês, ele logo para de cantar.
ele logo para de cantar. Esse para não é preposição, é um verbo conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Tá? Então vamos escrever assim. É um verbo? Sim. Mas é um verbo o quê? Conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Do presente do indicativo. Certo, pessoal? Vamos para mais alguns exemplos, tá? Igual eu falo assim pra vocês. Pelo, né? Porque tem o pelo que é pelo de gato, por exemplo, que é cabelinho, penugem, né? É um substantivo, pelo. E o pelo que é preposição, que é formado da junção de por mais ou. Tá? Então, hoje, depois da reforma, você tem que analisar o contexto, né? Não adianta você achar que tem uma regra, não. Você tem que ir pelo contexto e saber quando é um e quando é outro, tá? Então, nós falamos no primeiro exemplo, exemplo 1, né? Que é o caso do para, né? Tanto quanto preposição, quanto verbo. Agora, nós vamos falar do para. Então, é o nosso exemplo 2, tá? Ó, exemplo 2. Podemos falar assim, ó. Tenho alergia. Tá? A pelo de gato. Só preciso dar uma olhada. Isso. Porque se você tem alergia, você tem alergia a alguma coisa. Né? Isso é regência, né? Então, eu tenho alergia a pelo de gato. Então, tenho alergia a pelo de gato. Pessoal, o que nós estamos estudando é antes da reforma. Então, antes da reforma, havia um acento aqui circunflexo, tá? Então, tenho alergia a pelo de gato, tá? Tenho alergia a pelo de gato. Bom, pessoal, perceba que esse pelo aqui era o quê? Era um substantivo, né? Então, a classificação morfológica seria o quê? Um substantivo. Substantivo, que significa cabelinho, né? Penugem, né? É o significado disso aqui. Agora, quando eu falo assim, ao invés de falar tenho alergia a pelo de gato, eu falo assim, o creme se espalhou pelo cabelo. Né? Aí não é mais substantivo, é preposição, né? Então eu escrevo assim, o creme se espalhou, tá? Pelo cabelo, tá? Pelo cabelo, cabelo. Bom, esse pelo já não é mais que substantivo, é preposição da junção de de por mais o, né? Por mais o. Então isso aqui é uma preposição. Perceba que muda a classe, né, morfológica, preposição. Então são palavras homônimas, homógrafas. Por quê? Homônimas, homógrafas, tônicas. Porque tônica lembra som, né, fonética. Homônima, né, é escrita da mesma forma, né? Escrita da mesma forma é homógrafa, né? Desculpa, perdão. Homógrafa, né? São escritas da mesma forma, né? E são homônimas porque, né, tem a mesma pronúncia, não é? Então são palavras homônimas, homógrafas, tônicas, tá? Que vão se diferenciar apenas pelo acento. Enquanto uma que é o substantivo tem acento, preposição aqui não tem acento, tá? Então falamos do para, falamos do pelo, tá? Deixa eu ver o que mais nós temos que falar. Bom, outra coisa importante que nós temos que ressaltar é a questão, tá, de polo, né? Que nós estamos na física lá, polo norte, polo sul, na própria geografia, na própria química, nós estudamos, né, a questão do polo.
que é o polo positivo, que é o polo negativo, que é o polo norte, que é o polo sul. Lá na bússola não tem o polo norte, não tem o polo sul lá no magnetismo. Então, quando nós falamos no polo nesse significado de extremidade, seja extremidade positiva, negativa, extremidade norte, extremidade sul, ou mesmo até polo aquático, polo a cavalos, jogos, tá? Enfim, com esse significado, eles que vai acontecer? Eles vão perder o seu acento, tá? Então não vai ter acento. Então se você vê uma reportagem, alguma coisa que tiver polo escrito com acento agudo, você não lê aquela reportagem, eu tô brincando. Mas está errado. Pela nova ortografia, o acento deve ser retirado da palavra polo. Então, polo não deve ter acento de hipótese alguma. E não é só polo não, tá? Pera. Muitas pessoas adoram pera, fruta. Pera no sentido de fruta. Pera não tem mais acento. Se você vê pera com acento, você não come aquela pera. Porque não pode, certo? Então, pera não tem acento. Da mesma forma, polo ou polos, né, no singular no plural, não tem acento, tá? Porque isso é uma questão ortográfica, de ortografia, né, é regra. Isso é uma regra, a gente apenas cumpre, não tem mais acento, tá? Bom, por exemplo, estou com vontade de comer pera. Você não pode colocar pera com acento, é sem acento. Havia uma fantástica partida de polo aquático, né? Se você viu uma fantástica partida de polo aquático, esse polo não deve ter acento. Antigamente tinha, hoje não tem mais, tá? Beleza, você falou o que, né? O que não mudou, né? Perdão. O que mudou, né? Porque antes tinha acento, agora não tem, né? O que mudou, né? Agora, o que não mudou. O que não mudou, você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você tira o acento e tá errado, né? Que são dois casos. Por com acento e por sem acento. E o outro caso é poder com acento circunflexo e pode sem acento. Esses dois casos, né, não, a regra diz que o acento permanece, tá? Tanto no caso de pôr, do verbo colocar, do verbo pôr, certo? Você mantém o acento circunflexo e também do passado do verbo poder, né? Conjugado na terceira pessoa do singular. Ele pôde, né? Então, pôde, aí mantém o acento circunflexo. São os dois casos que você mantém o acento, tá? Por exemplo, eu vou até anotar aqui para nós acompanharmos. Bom, aqui ó, deixa eu colocar aqui no quadro, né, o que não mudou, tá? Vocês anotaram esse negócio da pera, né, que pera e polos perde o acento, tá? Eu vou escrever no quadro para sedimentar melhor, mas vocês não deveriam ter copiado isso aí, tá? Bom, a pera e polos, vou escrever assim, ó. Os vocábulos, pera, eu vou colocar com acento, tá? Pera, entre aspas, e polo, polo ou polos, colocar entre parênteses, né? Tanto no singular quanto no plural, entre aspas, certo? Perdem o acento. Perdem, né, o acento. Tá? E aí a outra observação que nós falamos, o que não mudou. O que não mudou. O que não mudou. É um binômio. Vou até colocar um ponto de exclamação. O que não mudou, tá? Esses dois aqui, ó. Por com acento. Existe o por com acento e existe também o por sem acento. Por com acento, evidentemente, é verbo, aqui é preposição. E o outro caso, o outro binômio é poder com acento, indicando que é passado, né, pretérito, e pode, indicando que é indicativo, presente, tá? Aí nós podemos colocar exemplos. Ele deve pôr em prática tudo o que aconteceu. Ó, vou colocar aqui, ó. Esse pôr
vocês vão responder se é com acento ou não. Ó, tá, ó, vê se dá pra enxergar. Ele deve pôr... Não vou colocar acento, vocês vão colocar. Ele deve pôr em prática tudo o que aprendeu. Tudo o que aprendeu. Nesse caso tem acento, porque é um verbo, né? Pôr, colocar em prática. Então, nesse caso tem acento. Agora, quando eu falo assim, ele vai por este caminho. Ó, ele, tá? Vai por este caminho. Por este caminho. Nesse caso, é o que? É uma preposição. Então, esse primeiro por mantém o acento, não retira o acento. É o que? É verbo, né? Verbo. E aqui, este por aqui, né, ele vai por esse caminho, é o que? Preposição. Aqui é uma preposição, tá? Muito obrigado.